10 de março de 2026, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo. Ele disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida, porque tu me suplicastes. Não deveis tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos agora a interpretação desta palavra bíblica à luz da catena áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com São João Crisóstomo. Ele acreditou ter dito algo grandioso. Vede, porém, a contestação de Cristo, amante do homem. Jesus respondeu-lhe: Não te digo até que seja 7, mas até 70 vezes 7. Segundo Santo Agostinho, ouso dizer que mesmo se ele pecar 78 vezes, perdoa-lhe. E se ele pecar 100 vezes ou mais pecar, perdoa-lhe. Porque se Cristo encontrou 1000 pecadores e mesmo assim a todos perdoou, não deves limitar a misericórdia, porque disse o apóstolo: Perdoai-vos mutuamente. E algum tem razão de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou a vós. Segundo São João Crisóstomo, as palavras 70 vezes 7 não significam um número determinado, de modo que o perdão termine com este número, senão que expressa que deve ser feito sempre e sem interrupção. Segundo Santo Agostinho, entretanto, o Senhor não colocou esse número sem causa. A lei foi dada em 10 preceitos, e se a lei está compreendida no número 10, o pecado está configurado pelo número 11, porque é a transmissão da dezena. O número 7 costuma ser tomado por um todo, porque o tempo corre inteiro entre os 7 dias e 11 vezes 7, como 77. Ele quis, portanto, que se perdoassem todos os pecados, porque, com o número 77, assimilou de antemão todos os pecados. Segundo Orígenes, ou também porque o número 6 parece designar a obra e o trabalho, enquanto o número 7, a cessação e o repouso. Disse que é oportuno conceder-se a remissão aos irmãos que gastam a vida neste mundo e que, de acordo com as coisas deste mundo, pecam. Se alguém, no entanto, pecar em algo além dessas coisas, já não terá o perdão. Segundo Rábano Maldo, de uma maneira dá-se o perdão ao irmão que pede, para que conosco compartilhe a caridade comum, como ocorreu com José e seus irmãos. De outra, ao inimigo que te persegue, para lhe queimar o bem. E se for permitido, façamo-lo como Davi, que chorou por Saulo. Segundo Orígenes, o Filho de Deus, assim como é sabedoria, justiça e verdade, também é ele mesmo o reino, mas não como aqueles que estão aqui embaixo, senão de todos os que estão ali em cima, em cujos sentidos reinam a justiça e todas as demais virtudes, e que se foram feitas habitantes do céu, e porque levam a imagem celestial, este reino dos céus, ou seja, o Filho de Deus, quando foi feita a semelhança da carne do pecado, foi feito
então semelhante a um homem-rei, unindo o homem a si. Segundo Orígenes, os servidores nessa parábola são dispensadores da palavra, aos quais está confiado o negociar. Segundo Remy Jocher, ao designar-se por servos deste homem rei e todos os homens aos quais criou, para que o louvasse, aos quais deu a lei da natureza, com os quais faz as contas quando examina suas vidas, seus costumes e seus atos, para dar a cada um segundo suas obras. Por isso se segue, tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Segundo São Jerônimo, é do meu conhecimento que muitos que veem o diabo neste mundo, que devia 10.000 talentos, enquanto continua ele na malícia. Entendam pela mulher e os filhos vendidos a estupidez e os maus pensamentos, respectivamente. Porque assim como a sabedoria é chamada de esposa do justo, assim também a estupidez é chamada de mulher do injusto e do pecador. Mas como o Senhor perdoa a ele os 10.000 talentos, e ele não nos perdoa a nós, que somos seus conservos ou sem dinheiros, os homens prudentes não admitem a interpretação eclesiástica, a rechaça. Segundo Santo Agostinho, é preciso dizer que, como a lei é dada em 10 preceitos, ele devia 10.000 talentos, isto é, todos os pecados que se cometem de acordo com a lei. Segundo Santo Agostinho, isso significa que o transgressor do decálogo deve sofrer castigo por sua ambição às suas más obras, como se fosse uma mulher e seus filhos. Esse é o seu preço, posto que o preço do homem vendido é o suplício do homem condenado. Segundo São João Crisóstomo, não manda isso tomando por um sentimento cruel, mas por um afeto inefável, porque com essas ameaças quer lhe incutir medo e fazer com que ele suplique e não seja vendido, resultado que se deixa ver pelo que acrescenta. Porém o servo, lançando-lhes aos pés, lhe suplicou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Segundo São João Crisóstomo, vede a superabundância do amor divino, pede o servo que se lhe prolongue o tempo, e ele, nosso Senhor, lhe concede mais do que lhe pede, perdoando-lhe e concedendo-lhe todas as dívidas, inclusive fez mais. Ele queria lhe dar desde o princípio, mas não queria seu donativo viesse só, mas acompanhado das súplicas do servo, a fim de que este não se retirasse sem mérito pessoal, mas não lhe perdoou as dívidas antes de lhe pedir contas, para lhe ensinar quantas eram as dívidas que lhe perdoavam, a lhe fazer ao menos mais benigno para o seu conselho. Todas as coisas feitas até agora foram efetivamente oportunas. Ele confessou suas dívidas e o Senhor prometeu perdoá-los, suplicou, lançando-se a seus pés, e compreendeu a grandeza de suas dívidas, mas o que fez depois foi indigno do que tinha feito primeiro, porque se segue, mas este servo, tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Segundo Santo Agostinho, quando se diz que ele devia 100 dinheiros, esse número se refere ao número 10, que é o número da lei. Um cento repetido 100 vezes faz o número de 10.000, e 10 vezes 100, assim os números de 10.000 talentos e 100 talentos não se separam do número perfeito, e ambos encontram-se pecados. Os dois servidores são devedores, e os dois têm necessidade de pedir perdão, porque todo homem é devedor de Deus e tem seu irmão como e por devedor. Segundo Santo Agostinho, mas aquele servo ingrato e inocuo não concedeu o que a ele, que não merecia, foi concedido, e segue a passagem, lançando-lhe a mão, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Segundo Orígenes, segundo minha opinião, queria sufocá-lo porque havia saído da presença do rei, porque diante do rei não teria sufocado o companheiro de escravidão. Segundo São João Crisóstomo, quando diz que saiu, entende-se que não foi depois do passado muito tempo, mas imediatamente, ressoando ainda em seus ouvidos as palavras do benefício recebido, abusou maliciosamente do perdão que lhe deu o Senhor. O que fez depois, se vê-lo pego, que segue, e o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, lhe suplicou: tem paciência comigo, eu te pagarei.
segundo Santo Agostinho, ou seja, teve tanta má vontade que quis para ele o suplício, mas se foi embora. Que essas palavras de Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e recolhem nosso coração.